A palavra de hoje, dentro do tema que nós estamos tratando, é nova confissão, nova realidade. Nova confissão, nova realidade. Se você agora parou para pensar, nova confissão, o que a gente vai aprender de novo? O que a gente vai aprender? A gente já não está aprendendo tudo? A palavra já não é clara? A palavra já não falou tudo? A palavra do Senhor sempre tem mais para nós. Então, feche os seus olhos. Aliás, antes, vamos lá. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que forte isso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quer dizer que tem uma forma de utilizar mal? Se a Bíblia diz que o que bem a utiliza come do seu fruto, quer dizer que é uma forma errada também de utilizar a língua. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Paizinho amado, meu Deus adorado, nós estamos na casa do nosso Pai. Nós estamos em família, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, cheios, ó Pai, do entusiasmo, Senhor, do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Alguns com o coração mais triste, alguns, Senhor, se sentindo sozinhos. Pai, mas agora neste momento, os nossos corações, Senhor, se acalmam para ouvir a voz do Pai. O cicio suave, Senhor Jesus. Ó Pai, como se nós estivéssemos deitados em Teu colo, Senhor. Fala conosco, Jesus. Senhor, que não seja eu, Senhor, que eu diminua cada vez mais e que o Teu Espírito fale, Senhor, neste altar. Que os nossos corações, Senhor, ó Pai, encontrem terras férteis, Senhor, adubadas, afofadas, e que essa semente frutifique e que essa palavra não volte vazia, Senhor. Que nós tenhamos todos uma nova confissão e uma nova realidade. Eu te agradeço, meu Pai, porque eu sei que assim será. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos, orando, crendo que nós vamos receber, em nome de Jesus, nós receberemos. Assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Algo que nos separa do resto da criação. Muitas coisas, mas algo que nos distingue todos os dias do resto da criação. Sabe o que é? A nossa fala, a palavra, a forma como nós nos comunicamos. Não há na criação de Deus nada mais que fale, nada mais que se comunique, nada mais que utilize palavras para se expressar. Não há. Nós somos diferenciados. Deus nos fez assim. Essa é uma das nossas maiores forças. Mas também pode ser a nossa maior derrota. É forte, não é? Quero pedir de novo para que se coloque Provérbios 18, 21. Olha só como é a nossa maior força. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que a nossa fala, a palavra, a comunicação, ela pode gerar vida, mas ela pode gerar morte. Portanto, o que bem a utiliza, come do seu fruto. É muito poder, não é? Todos os dias você fala. Tem gente aqui que diz assim, não, tem dia que eu não falo. Faço jejum de palavras, não falo nada. Moro sozinho, não tenho com quem conversar. Irmão, mas nem que seja sozinho você fala. Nem que seja com seus botões você fala. Nem que seja só em pensamento você fala. Por sinais você fala. Na sua vestimenta você está falando. Na forma como você se comporta você está falando. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você comunica. Desde o seu bom dia até o seu boa noite,
Quando você está sozinho, quando você está no corredor, quando você está no banheiro, quando você cumprimenta o porteiro do prédio, quando você cumprimenta o motorista do ônibus, do táxi, do Uber. Eu espero que todo mundo cumprimente as pessoas aqui. Nós somos pessoas educadas. Então você fala, você comunica. Então nós temos esse poder de falar. E é tão corriqueiro, é tão comum, que nós não vemos importância nisso. Mas a fala, a palavra, a comunicação é algo tão extremamente importante que ela nos separa de todas as outras partes da criação. E ela é tão natural que não traz peso algum falar. Até os mais tímidos falam. Os senhores aqui presentes, os homens, vocês já pararam para pensar na importância do falar? Na autoridade, quando vocês estão no trabalho, quando vocês estão orientando os filhos, quando estão conversando com as esposas, já perceberam, já pararam para pensar na importância disso? A gente não para, porque é automático o nosso falar. E as senhoras que falam só um pouquinho mais que os homens, só um pouquinho a gente não fala muito, a gente fala só um pouquinho mais que eles. Já pararam para pensar a importância de tudo aquilo que você fala? Seja um bom dia, seja um eu te amo, seja um como vai você. Já pararam para pensar na profundidade o que gera cada uma das palavras que proferem aos nossos lábios? Alguém aqui já parou para pensar? Eu quero alertar vocês de algo. Apesar de toda essa normalidade, apesar de toda essa facilidade, há uma guerra travada todas as vezes que nós abrimos a boca. E essa guerra é de morte e de vida. Já parou para pensar nisso? Provavelmente, se parou para pensar, não com essa profundidade que você vai aprender no dia de hoje. Eu posso verbalizar algumas coisas, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas frases inofensivas que eu vou dizer. Vão pensando também, conforme eu for dizendo, algumas que vocês já tenham dito. Bom dia, meu amor. Como vai, minha querida? Vá para o inferno. Eu estou grávida. Eu vou abortar. Eu amo a vida. Eu quero o divórcio. Eu vou ser pai. Eu odeio crianças, gosto bem fritinhas apenas. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. Eu não suporto mais essas crianças. São aborrecentes, eu não aguento mais. Glórias a Deus pelo sol. Esse sol está me castigando, oh Deus. Glórias a Deus pela chuva. Olha as plantas, que lindas, tão verdinhas. Eu odeio chuva, fico com o pé molhado, chapinha estraga, não gosto. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não conhece o que eu passo lá em casa? O bispo Fernando falou assim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pode porque ele não sabe como é que está o meu salário, todo comprometido. Eu posso mesmo todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver na escassez para sempre. O que importa é morar na glória. Aqui na terra eu vou levando assim de qualquer jeito. Vocês perceberam? As palavras são inofensivas, elas vão saindo. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu amo a vida. Eu vou me matar. Como assim? Você ama a vida ou você vai se matar? É uma mesma pessoa. É uma mesma pessoa. Gerando morte e gerando vida. Eu posso olhar para uma mesma pessoa e dizer, eu te amo, eu te odeio. A mesma boca. Mas isso soa bem? Já pararam para pensar que nós fazemos isso às vezes? Talvez não com palavras tão pesadas, mas nós fazemos, porque todos nós temos problemas com palavras. Quem aqui nunca se arrependeu de algo que disse? Quem aqui nunca foi ferido por uma palavra dita? Quem aqui nunca sofreu por não poder ser ouvido? Quem aqui nunca sofreu por não poder dizer aquilo que estava aqui,
querendo saltar. Eu disse que todos nós temos problemas com palavras, mas alguns aqui podem achar que não tem. E se você não tem, parabéns, você está um degrau acima dos demais. Mas eu vou te pedir um favor, espera aí, que até o final da mensagem a gente chega com você e a gente avança mais. Combinado? Amém? Então, espera a gente. Mas se você, como eu, às vezes percebe que dá uma vacilada, se você, como eu, às vezes percebe que a gente precisa mudar o sentido das nossas palavras, amados, vamos lá. O propósito disso não é mostrar que nós estamos distantes daquilo que Deus tem para nós, do ideal. O propósito que eu quero lhe mostrar é que há uma esperança para nós, que pode transformar as nossas palavras, renovar a nossa confissão. E esse algo é Jesus. E quando nós tivermos renovado a nossa confissão, nós teremos uma nova realidade. Eu quero lhe fazer um convite. Eu quero que você repita comigo o tema de hoje, só se você quiser, só se você se sentir à vontade. Mas eu gostaria que você fizesse isso com força, com vontade, crendo, mas só se você quiser. Não se constranja. Eu vou dizer e você repete depois. Nova confissão, nova realidade. Todos juntos. Nova confissão, nova realidade. Amém. Talvez alguém aqui esteja pensando, a nossa igreja já sabe, mas nós temos visitantes e temos algumas pessoas pela internet. O que é confissão? Eu vou lá contar todos os meus segredos, vou contar a minha vida? Não. No dicionário, e aqui eu não vou mostrar, mas vou falar com as minhas próprias palavras, também é assim, é afirmar algo, é declarar, é manifestar. Então, assim, é você falar, é você dizer, é você comunicar de alguma forma. Isso é confissão. Então, quando a gente muda a confissão, a gente declara de uma forma diferente, a gente manifesta de uma forma diferente, a gente diz de uma forma diferente. Ficou claro? Amém. Então, quando você manifesta as suas palavras de forma diferente, de uma forma nova, a sua realidade também se transforma. As palavras são poderosas, importantes e significantes. Quando nós falamos, nós devemos falar com a percepção de que Deus dotou as palavras de significância e poder. Deus, preste atenção nisso, foi Deus que dotou as palavras de significância e poder. Agora eu poderia, de verdade, dar uma aula para vocês de fonética. Eu poderia também dar uma aula de algumas técnicas de comunicação. Poderia. Eu poderia lhes ensinar impostação de voz, mas para isso eu ia pedir a ajuda da nossa bispa Silmara. Ia dizer assim, bispa, será que você pode aqui nos ajudar com alguns exercícios vocais? Será que você pode nos ensinar o que nós podemos fazer? Certamente ela viria. Eu poderia fazer isso, não poderia? Amém. Eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia incitar todo mundo aqui e juntos nós dizermos palavras de vitória, palavras assertivas, palavras que nos fizessem mais alegres, mais fortes, mais jubilosos. Eu podia. Se nós fizermos um esforço, se nós treinarmos, se nós modificarmos as nossas palavras, isso vai funcionar. Sabe por que vai funcionar? Pensa comigo. Se você parar de murmurar, a sua realidade não vai mudar? Os homens aqui, quando vocês elogiam as esposas, o que acontece? Elas não se arrumam mais, não ficam mais lindas ainda? Quando vocês elogiam aquela comidinha gostosa que elas fazem, o que elas fazem mais? Com mais frequência, aquelas comidas que vocês gostam, que vocês elogiaram. Mulheres, quando vocês são elogiadas, vocês não se arrumam mais? Eu faço isso. Quando alguém me elogia, quando alguém fala, você ficou bem com essa cor, eu uso mais aquela cor. Ficou bem com esse batom, eu uso mais aquele batom. Todo mundo faz isso. Então, assim, quando você modifica, quando você treina, quando você faz um esforço, você muda sempre algo. Então, tudo isso vai virando um hábito. Mas hoje,
Um hábito é importante você mudar hábitos. É imprescindível que se mudem hábitos. É imprescindível. Mas hoje eu quero ir a águas muito mais profundas. Vamos juntos? Amém. Toda palavra, toda conversa, toda comunicação do mundo está relacionada a 3 fatos. 3 fatos. São eles: a criação, a queda e a redenção. Como assim? Todas as palavras que eu digo estão relacionadas à criação, à queda e à redenção? Sim, todas as palavras. E a guerra das palavras, a morte e a vida, começou lá no Jardim do Éden. Quando nós entendermos isso e modelarmos a nossa fala ao padrão de Deus que começou lá no Jardim do Éden, então nós entenderemos que a nossa realidade poderá verdadeiramente ser mudada. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Vocês estão entendendo que é algo bem mais lá embaixo? Amém. Meu amado, se você entender isso hoje, o poder que há nas palavras, então nada mais vai ser temporário na sua vida. Nada mais vai ser paliativo, nada mais vai ser um cosmético que você passa para ficar mais bonitinho. Nada mais. Se você entender que a raiz de todas as palavras, doces e amargas, ela começou lá atrás, e que você pode alterar esse padrão, retornando ao padrão antigo, retornando ao padrão verdadeiro, você vai entender que uma nova confissão muda a tua realidade. Amém? Para isso, eu separei 4 tópicos e eu gostaria que o primeiro fosse colocado no telão. Deus fala. Alguém tem dúvidas? Deus fala. Sabe o que aconteceu lá no Éden? Tudo se formou pela palavra. Deus falou. Mas há algo ali muito interessante que talvez a gente nunca pare para pensar. Deus falou com o homem e com a mulher. Ele falou com o ser humano. Você é um ser humano? Tem alguém aqui que não seja? Pode responder. Você é um ser humano? Amém? Deus falou com os seres humanos ali, os primeiros, Adão e Eva. Mas quando Deus falou com eles numa linguagem que eles podiam entender. Deus se comunicou com eles na linguagem deles, nas palavras deles, que eles pudessem entender, que eles pudessem compreender. A primeira voz que o homem e que a mulher ouviu, que os seres humanos ouviram, não foi a voz de um para o outro, foi a voz de Deus. A primeira palavra que o ser humano ouviu não foi de outro ser humano. A primeira palavra que o homem e que a mulher ouviram foi a voz de Deus. Olha que forte, presta atenção. A primeira vez que alguém ouviu uma voz, essa voz ecoou, essa voz trouxe uma visão, essa voz criou, foi uma palavra falada em língua humana por alguém que não era humano, pelo Rei dos Reis. Quando Deus ele quis se revelar ao homem desse modo, ele elevou a palavra, ele elevou a palavra, ele elevou a fala, ele elevou a comunicação a um lugar de altíssima importância. E é por intermédio da palavra que nós aprendemos as verdades mais importantes a serem reconhecidas. Palavras revelam a existência e a glória de Deus. Palavras fizeram o mundo ser formado. Eu lhe convido a ver hoje a fala humana através da perspectiva de Gênesis 1. O mundo da comunicação ali em Gênesis 1 era de paz, era de retidão, era de segurança, era de verdade, era de vida. Foi escolha de Deus falar com Adão e Eva. Foi escolha de Deus definir ali a sua vontade. Foi escolha de Deus trazer identidade ao homem e à mulher por meio de palavras através da linguagem humana.
Deus, o Criador soberano e Senhor, falou a Adão e Eva em palavras que eles podiam aprender, entender. Ele não era apenas o Deus que fazia. Ele era e é o Deus que fala. E ele fala de maneira poderosa. Ele fala de maneira elaborada, mas ele fala de maneira simples. E a sua palavra é cortante, como disse o bispo Fê. A sua palavra, ela penetra alma e espírito. E essa palavra continua marcando cada fase das nossas vidas. E Deus, ele utilizava a palavra sempre. E ele utilizou a palavra para explicar o início de sua obra. Sempre que Deus vai fazer algo, ele anuncia através da palavra. Enquanto ele está fazendo, ele explica por que ele está fazendo e como vai fazer. Quando ele termina, ele explica por que fez. Por intermédio das palavras, Deus define o seu próprio caráter, o seu plano, o seu propósito, a sua verdade e quem ele é. Através da palavra, Deus se diz rocha, Deus se diz sol, Deus se diz justiça, Deus se diz pai, Deus se diz amor, Deus se diz juiz, Deus se diz pastor, Deus se diz cordeiro, Deus se diz leão, água, pão. Mas nós estamos tão acostumados com isso, tão acostumados que eu estou falando aqui, talvez as pessoas estejam assim, onde ela vai chegar? Nós estamos tão acostumados que nós esquecemos a significância das palavras, a sua suma importância. Irmãos, Deus se revelou a nós na nossa linguagem. O Rei dos Reis se comunicou comigo e com você de uma forma que nós pudéssemos entender. Mas nós só entenderemos de fato a importância das palavras quando nós voltarmos ao início de tudo. O início de tudo, o padrão, é Gênesis 1. Deus falou com o homem e mostrou o padrão. Mas há um segundo ponto. 2, pode pôr no telão. O ser humano também fala. Será que tem problema aí? Parece óbvio, o ser humano fala. Mas percebam comigo, na perspectiva da criação, Deus permitiu que Adão e Eva falassem. De toda a criação, só o ser humano fala. Eles podiam expressar, eles podiam comunicar. Aquele homem e aquela mulher, através da palavra, eles deram um nome a tudo que existe. Não foi Deus que deu o nome. Vocês perceberam isso? Olha que segredo, olha que poder. Eles podiam compartilhar sentimentos, eles podiam compartilhar vontades, eles podiam compartilhar pensamentos. Deus os fez exatamente como Ele. Deus falava e eles podiam falar. Quem tem poder de falar, tem poder de criar. Quem captou? Quem tem poder de falar, tem poder de criar. Captou? Deus disse, haja luz e houve luz. Então, o homem tem poder de falar. Então, ele tem poder de criar. Você pode criar, então, uma nova realidade através das suas palavras. Quando você mudar a sua confissão, você tem uma nova realidade. Você foi feito à imagem do Deus vivo. Não é um jogo de palavras. Não é para você fazer teste. Não é para você se sentir cheio de poder. Não é não. É para você saber quem você é. Você é o filho do Deus vivo. E Ele te fez diferente de toda a criação. Ele colocou dentro de você o poder, que é Ele próprio, da palavra. Então, você pode criar uma nova realidade através das suas palavras. Mas há um segredo aqui. Adão e Eva, eles precisavam se conhecer. Eles precisavam se aprofundar, saber quem eles eram, o que eles sentiam, qual é o propósito de vida deles. Ué, será que isso parece comigo? Será que isso parece com você? E tinha uma forma que Deus estabeleceu. Era uma conversa diária. Ao final da tarde, Deus ia lá conversar com eles. É assim que nós aprendemos
Qual é o padrão lá do Éden da palavra? Nos nossos encontros diários com Deus. Na leitura da palavra, na oração, no louvor, na adoração, no nosso momento a sós com Deus. Adão e Eva tinham esse relacionamento com o Senhor. Deus se revelava e revelava a eles todo o seu propósito. O que nós aprendemos com Gênesis 1. Aliás, leiam em casa, tá? Não estou lendo, mas é para todo mundo ler. Vocês vão ver a revelação disso. Em Gênesis 1, o que nós aprendemos é que as palavras, primeiramente, elas pertencem a Deus. Ele é o rei da comunicação. E a única razão de nós entendermos tudo que ele fala e todo o propósito disso é quando nós entendermos que as palavras não nos pertencem, que as palavras que saem dos nossos lábios, elas têm que estar dentro de um padrão, dentro de um projeto, dentro de um acordo que Deus tem conosco. E esse projeto, ele começou lá no início. Mas vocês lembram que eu disse que há uma guerra? Vocês lembram que eu disse que o problema da guerra de palavras começou no Éden e que ele está ligado à criação, à queda e à redenção? O terceiro ponto nos mostra isso. Satanás também fala. Deus fala. O homem fala. Mas Satanás não fica calado. Ele também fala. E Gênesis 3 diz assim: mas a serpente disse à mulher. A serpente falou à mulher. A serpente proferiu palavras à mulher. A serpente conversou com a mulher. Pela primeira vez, as palavras de Deus foram então deturpadas. Se você parar para ler, em alguns momentos, a serpente não mentiu. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu não gosto de falar do diabo, não me interessa. Mas é importante que a gente saiba uma coisa. As palavras, elas exigem interpretação. E o diabo, ele traz uma interpretação diferente. E nós sabemos que ele não pode nos tocar, mas ele pode jogar os seus dardos com pensamentinhos tortuosos e nós termos interpretações muito diferentes. Quando a serpente no jardim falou a primeira vez, ela trouxe a primeira mentira. A primeira mentira lhe foi dita. A serpente, ela destilou culpa. Não existia culpa no falar. Não existia dolo, não existia pesar. Mas quando a serpente começou a falar, quando o diabo começou a falar, prestem atenção, que a mulher, ela deu ouvidos. O diabo sempre vai falar. Mas a mulher deu ouvidos, ela parou para conversar, ela parou para ouvir. E quando a gente para ouvir uma outra interpretação, nós corremos o risco de esquecer do padrão da interpretação correta. Você tem que estar muito bem preparado para você poder ouvir outras interpretações. Porque quando você está preparado para ouvir outras interpretações, você conhece o que diz a palavra. Mas se você não estiver preparado, as outras interpretações vão fazer você titubear, vão fazer você cair, vão fazer você tropeçar. Você não vai ficar prostrado, porque Deus não permite, mas você vai sofrer. Não é assim que acontece? Assim acontece comigo, assim acontece com você. Nós somos seres humanos. E Deus, Ele quer manter um relacionamento todos os dias conosco. Ele não quer que nós fiquemos, ouça um hoje, outro... Não é isso. E naquele momento, a serpente destilou culpa. Se você começar a ler o capítulo 3, quando Deus chega até o homem, o que o homem faz? Ele lança a culpa na mulher. A mulher, por sua vez, lança a culpa na serpente. Tem mais. Adão ainda diz assim, culpa a Deus, porque ele fala assim, olha, foi a mulher que tu me deste. Questionou Deus. Ó, se tem algum erro aqui, foi seu, Senhor, não foi meu, não. Foi o Senhor que me deu a mulher, não pedi. Eu não pedi, foi o Senhor que me deu.
Tem gente que usa essa desculpa para se separar, para pedir divórcio. Não pedi, Deus que me deu. Os filhos falam assim, eu não pedi para nascer. Não. Vai lá estudar um pouquinho de biologia. Talvez você vai ver que você saiu correndo na frente de muitos outros e você ganhou. Será que você não queria nascer mesmo? Entenderam? Pois é. Ali, eles seguiram um padrão totalmente errado. Bispo Fernando, eles deixaram de lado totalmente o padrão da autorresponsabilidade. Ninguém ali disse assim, é mesmo, eu errei. Ninguém. Ninguém. Então, amados, o padrão das nossas palavras foi estabelecido em Gênesis 1 e Gênesis 3. O padrão de vida e o padrão de morte. Onde nós estamos? Qual é o padrão que nós estamos seguindo? Gênesis 1 ou Gênesis 3? Amados, mesmo os filhos de Deus seguem o Gênesis 3. Ou vocês acham que Adão e Eva não eram filhos de Deus? Eles eram filhos de Deus. Eles seguiam, sim. Aliás, vocês se recordam do povo do Egito? O povo de Deus. Eles atravessaram... Aliás, eles oravam, eles clamavam, eles pediam por um libertador. Eles acreditavam nisso. E Deus concedeu o que eles pediram. Eles eram filhos, eles eram amados. E o que aconteceu? Eles foram libertos. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles foram alimentados no deserto. E ainda assim, sabe o que eles fizeram? Murmuravam. Eles esqueceram o padrão de Gênesis 1 e seguiram o padrão de Gênesis 3. Mas eles eram filhos. Em outro episódio, nós vemos os dois padrões estabelecidos. Quando Moisés pediu para que eles fossem espiar a terra, ele mandou lá 12 espias. E o que aconteceu? Aqueles 10 que foram, eles não eram filhos de Deus? Eles estavam ali, foram colocados ali só para atrapalhar? Eles eram filhos de Deus. Eles viram as maravilhas e eles falaram, realmente a terra é muito boa, mas não é para mim. Tenho medo. Aquele emprego lá é muito bom. Eu manjo tudo. Mas eu não vou fazer aquela entrevista não, porque eu tenho medo. Isso não é para mim, eu não estudei tanto. Eu fiz uma faculdade meia boca. Não vou não. Eles fizeram igual. Compensação, 2 disseram assim, como assim? São grandes mesmo. E tudo lá é muito bom. Mas para a gente, eles são como gafanhotos. A terra é nossa, Deus disse, Deus falou, eu vou lá e faço. Deus disse e está falado. Dentro do povo de Deus, 2 padrões. Gênesis 1 e Gênesis 3. O padrão correto e o padrão da mentira, da culpa, do erro, da inferioridade, do não mereço, do não quero. Tudo bem se eu já for morar no céu, não preciso... Posso ir sem pé, sem cabeça, sem mão, sem braço. O importante é morar no céu. Ah, é? Não é não, irmão. É bom que você vive em abundância. Vamos parar de hipocrisia. Não é? Vamos parar de hipocrisia. Quem aqui não gosta de coisa boa? Quem aqui não gosta do melhor dessa terra? Eu gosto. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, amados, ou nós produzimos bênção, ou nós produzimos maldição com o que sai dos nossos lábios. Por isso, não é apenas um exercício de mudança de hábito. Como eu disse, é importante, mas é algo mais profundo. É uma mudança de coração, é uma mudança de mente, é uma mudança de crenças. E só há uma maneira disso ser mudado. Só há uma maneira. Afinal de contas, eu quero sim uma nova confissão para viver uma nova realidade. Mas é difícil? Claro que é difícil. Exige esforço, exige uma postura, existe uma mudança de atitude.
Mas tem uma notícia muito bacana aqui. Quem quer saber? Deus não exige que você alcance isso sozinho. Deus não exige que você alcance isso sozinho. Vocês não ficam felizes? Deus não exige que você mude hábitos sozinhos. Ué, mas não sou eu que tenho que mudar hábitos? Calma, é você. Mas Ele não exige que você faça isso sozinho. Você consegue sim, sozinho, alterar um padrão de fala. Você consegue sim, sozinho, pegar um caderno e escrever, até você mudar um hábito. Você consegue sim, falar de uma outra forma, programar, reprogramar. Você consegue. Você consegue. Ou não? Claro que consegue. Você consegue. Nós estamos vendo aí muita gente conseguindo, mas nós temos algo diferente. Nós temos um padrão diferente, nós temos uma interpretação diferente. E essa boa notícia é que essas mudanças, elas só vão ocorrer quando nós estivermos mudando formas e hábitos, mas primeiro mudando a mente, primeiro mudando a crença. E isso só Deus pode fazer. E sabe como? Tem a sua parte, mas sabe como Deus pode fazer? Vamos lá para o 4. A palavra encarnada. Eu amo isso, gente. Presta atenção. João 1,14. Olha que lindo, olha a profundidade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amantes da língua portuguesa, o que é um verbo? É uma palavra. Presta atenção nisso, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem o restante do versículo? Eu não sei se eu passei, tem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A gente tem que decorar. A gente tem que decorar isso, gente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego é logos. E logos é palavra. Sabe o que é palavra? Eu sempre falo isso nas aulas. A palavra, ela pode ser comunicada assim, ali, ó, como eles estão fazendo com os nossos amados, através de sinais. A palavra, ela pode ser comunicada através da escrita. A palavra pode ser comunicada através da fala, mas a palavra, ela se fez carne, a palavra é Jesus Cristo, a palavra é Deus, o verbo se fez carne, o verbo, a palavra, olha a profundidade disso, é só com a palavra que você consegue alterar a sua mente, é só com a palavra que você consegue mudar hábitos. Como assim? É só com Jesus. É só com Jesus que você consegue mudar a tua confissão. Porque Ele é a palavra. Porque Ele é a palavra. Vocês entenderam? Que profundo. Vocês entenderam como isso é forte? A gente está aqui falando. A gente está aqui o tempo todo falando, vamos mudar a mente, vamos mudar a confissão, vamos mudar a mente. Gente, mas é mais fácil do que a gente imaginava. É difícil quando a gente não conhece o poder que há dentro de nós. Mas quando nós conhecemos esse poder, e nós sabemos que o verbo se fez carne, que o Logos divino, gente, ele se fez carne, ele é a palavra. Olha só que lindo isso, gente. Quem é a palavra? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Diga mais alto, quem é a palavra de Deus? Jesus. A palavra escrita, Ele é a palavra interpretada, Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra que foi revestida de carne por Deus e se tornou um ser humano e habitou entre nós. Quando Jesus, que é a palavra, quando Ele se encarnou, quando Ele chegou até nós, ela mudou o rumo da comunicação e nós voltamos novamente ao padrão de Gênesis 1. Mas olha outra coisa interessante. Jesus não falou de forma diferente da que eu e você falamos hoje. Não. Você ora. Jesus também orou. Jesus falou de amor. Você fala de amor? Pois é. Jesus clamou. Você clama? Jesus chorou. Você chora? Amém. Jesus sorria também. Jesus ia a festas, você também? Jesus tinha família, você também? Sabe qual era a diferença? Jesus sabia uma coisa que talvez nós precisemos nos lembrar. Toda a plenitude da divindade se
se concluía, se completava em Jesus, porque Jesus é Deus. A palavra se fez carne e a palavra habitou entre nós. E ele era tão cheio, tão pleno daquela divindade. Tudo que ele fazia tinha o padrão do começo. A pureza, a retidão, a certeza e a fé. Nós precisamos voltar a Gênesis 1 e remodelar as nossas palavras e os nossos pensamentos. Amados, quem vive em nós é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios dele e nós precisamos mudar o nosso padrão. Pastor Kleber, você pode me ajudar? Muitos conhecem isso aqui. Mas talvez se a gente visualizar, isso vai ficar mais forte. Nós sempre estamos cheios de alguma coisa. Pastor, só segura esse para mim, depois a gente faz a segunda parte. Só segura esse aí para mim. Por favor. Vou contar um segredo para vocês. Essa noite eu pedi a alguns abençoados da nossa igreja e perguntei, vocês têm um isqueiro? Vocês acreditam que todo mundo me responde? Todos, sem exceção. Eu não fumo, pastora. E eu fiquei com tanta vergonha, porque eu tenho uma coleção de isqueiros. Eu só não tinha gás para colocar nos isqueiros, porque às vezes a gente usa isqueiro em casa. Eu sei que hoje a gente está moderninho, tudo, mas às vezes falha ali alguma coisa. E todo mundo me respondeu, eu não fumo, pastora. Eu fiquei envergonhada. Amados, mas voltando, que bom que vocês não fumam. Amados, a gente está sempre cheio de alguma coisa. E o Espírito Santo está dentro de nós. A plenitude da divindade está dentro de nós. Nós somos feitos semelhantes ao Senhor. Mas, às vezes, nós deixamos outras coisas entrarem. A culpa, o pecado, o engano, a maledicência, a fofoca. Nós vamos permitindo que essas coisas... E aí o que acontece? As coisas vão nos atingindo, elas vão nos machucando, elas vão nos deformando. Vocês estão vendo? Eu não vou te queimar não, pastor. Olha só. Não está vazio. Porque o Espírito Santo não se ausenta de nós. A plenitude da divindade não nos deixa. Ela não nos abandona. Mas o que nós fazemos? Nós estamos no padrão de Gênesis 3. E o padrão de Gênesis 3 nos faz pecar. O padrão de Gênesis 3 nos faz deformar aquilo que era para ser perfeito. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de pedido de perdão. Mas não é nada que, vamos... Não é isso. Você pode pedir perdão porque você está na casa do Pai. E Ele te perdoa. Você está cheio. Assim como Jesus, de toda a plenitude da divindade. E quando você está cheio de toda a plenitude da divindade, olha aqui. Nada te deforma. Nada te deforma. Nada te deforma. Nada te deforma. Obrigada, pastor. Esse é o padrão Gênesis 1. Nada te deforma. Quando Jesus veio, Ele nos mostrou que quando nós somos convictos, quando nós sabemos quem nós somos, nada nos para. Quando nós sabemos quem nós somos, a nossa confissão, ela é padrão Gênesis 1. Quando nós sabemos quem nós somos,
O padrão Gênesis 3 a gente vai deixando para lá, a gente vai deixando para lá, a gente vai deixando para lá, a gente vai deixando para lá e a nossa realidade vai sendo mudada. Amém? Amém? E como é que se faz isso? Como é que se volta a esse padrão Gênesis 1? Como é que a gente faz isso? Refreando a nossa língua, mudando as nossas palavras, mudando as nossas atitudes. E por isso agora eu te convido só a fechar os seus olhos por alguns instantes. E nós vamos orar agora ao Senhor, cada um sozinho. Não vai orar pelo seu marido, pela sua esposa, não. É você e Deus. Eu vou aqui orar do meu jeito e você ora do seu jeito. Mas eu vou falando para talvez te orientar, tudo bem? Vamos lá. Senhor Jesus, eu sei que sem o Senhor, eu sou sim gafanhoto, eu sou sim pó da terra, eu sou sim um trapo imundo. Mas Jesus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. A palavra habita em mim. A plenitude da divindade habita em mim. Então eu sei quem eu sou hoje. Não existe mais aquele pecador. Não existe mais aquela pessoa perdida. Existe teu filho. Existe, Senhor, a tua imagem e semelhança andando sobre a terra. Esse sou eu. Mas às vezes eu tropeço. Às vezes eu permito interpretações erradas da palavra. E eu saio do padrão correto de Gênesis 1 e vou para o padrão de Gênesis 3. Pai, me perdoa. Eu sei que o teu sangue na cruz do Calvário ainda está quente para me perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E houve criação, houve queda, mas houve redenção. Senhor, por isso agora na humildade, Senhor, dos nossos corações, nós nos arrependemos, Senhor, de termos nos desviado, Senhor, do padrão. De termos saído, Senhor. De termos, Senhor, nos desviado, Jesus. E nós entramos num acordo agora, Pai. Nós vamos mudar, Senhor. Nós vamos mudar, Senhor. Nós vamos mudar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, através da tua misericórdia e do teu amor. E nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor está em nós. Portanto, há esperança da glória, Senhor. Obrigada, Jesus, porque somos sim novas criaturas. Somos a cada dia lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Amém. É simples assim. Não precisa de alarde, não precisa de grito. Você pede perdão e deixa. Você pede perdão, confessa e abandona. Não faz mais. E aí você vai retornando ao padrão. Amém. Agora, vamos finalizar a mensagem de uma forma gloriosa, mudando a nossa realidade, mudando a nossa confissão. E para isso eu peço que vocês fiquem de pé. Vocês ainda podem me ouvir por alguns momentos? Aí em pé mesmo? Então tá bom, vai se preparando que eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que todos, sem exceção, deem as mãos, não precisa ser agora. Que todos deem as mãos, que todos se conectem, que todos fiquem juntos, que todos vibrem numa mesma frequência. E eu vou explicar por quê, porque quando eu ouvi isso eu fiquei um pouco espantada. Mas depois eu entendi, porque o Espírito fala ao nosso coração e ele testifica as coisas espirituais com espirituais. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas foi descoberta pela Marinha Americana em 1989 uma baleia que é conhecida como a baleia mais solitária do mundo. Alguém já ouviu essa história? Essa baleia,
hoje ela já morreu, mas a baleia mais solitária do mundo, ela não vivia junto com as outras baleias, ela não vivia em família, ela não tinha contato com as outras baleias. E sabe por quê? Porque o seu registro vocal era diferente. As baleias têm, em média, a baleia azul, as outras baleias comuns, elas têm, em média, um registro que vai de 15 a 20, 25 Hz. E essa baleia, ela chegava a uma altura de 52 Hz, ou seja, é mais grave que a nota de uma tuba. Então, as outras baleias não conseguiam ouvi-la, não conseguiam identificá-la. E mesmo se conseguissem ouvir, elas não conseguiam entender o que ela dizia. Dizia, vocês entenderam? Elas não conseguiam entender essa comunicação. Mas a história conta que o documentário, as pesquisas dizem que essa baleia, ela era saudável. E como ela era saudável, ela sempre voltava, eles sempre conseguiam ali acabar ouvindo os sons dela, mas ela sempre voltava e estava sempre sozinha. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu conheço a voz de Deus, eu sei o que Deus está falando, eu tenho o meu jeito, eu vou fazer dessa forma. A palavra corta para os dois lados, irmãos. Eu conheço a Deus, eu sou íntimo do Senhor, eu conheço a palavra, Deus fala comigo. Mas eu estou numa frequência diferente do resto dos meus irmãos. Eu não estou errado, eu não estou em pecado, eu não estou em deslizes, mas eu estou numa frequência diferente da dos meus irmãos. Aquela baleia, ela era saudável, mas ela viveu a vida dela toda sozinha. Ela viveu a vida dela com dificuldade para alimentação, porque ela precisava ir sozinha. Traz isso para você. Se você estiver numa frequência diferente das pessoas, você pode estar rodeado de pessoas, você vai sempre se sentir sozinho. Você pode ter diante de você todas as grandes possibilidades, mas você nunca vai alcançar nada. Você pode ter diante de você uma excelente conta bancária, mas ela vai estar sempre no negativo. Você pode ter um excelente casamento, mas ele nunca vai ser o casamento que a Bíblia promete. Não é que você esteja errado, mas você também não está certo. E se você não está certo, meu irmão, volta para o padrão de Gênesis 1. Entra na frequência. Mas não sou eu que vou chegar perto de você e ficar gritando. Não sou eu que vou chegar perto de você e ficar falando. É você que alinha a sua frequência. É você que alinha a sua frequência. E você sabe quando a sua frequência está diferente. E sabe o que acontece? Quando a gente está cansado, a frequência fica diferente. Quando a idade chega, a frequência fica diferente. Quando a gente está triste, a frequência fica diferente. Quando a gente está de TPM, a frequência fica diferente, meninas. Quando a gente tem uma briga ali no trânsito, a frequência fica diferente. Quando a gente perde um ente querido, a frequência fica diferente. Então eu convido você agora a dar a mão para o seu irmão do lado. Bispo Fernando, eu não quero ficar sozinha não, corre para cá você. Vem aqui, vem alinhar a nossa frequência. Todo mundo de mão dada vai ficar aqui sem ninguém? O apoteótico do meu lado. Vamos alinhar a nossa frequência? Tem um irmão aí do seu lado que talvez não esteja com a frequência alinhada. Mas Deus vai usar agora a sua vida para alinhar essa frequência. E eu vou falar aqui algumas palavras e você vai repetir com brado sim.
Porque você vai mudar a sua confissão agora. E você vai mudar a sua realidade, porque agora você sabe como se faz isso. Agora você sabe onde tudo começou e há um padrão. Você é padrão Gênesis 1 ou você é padrão Gênesis 3? Gênesis 1. Amém? Então vamos repetir forte. Vamos lá, Bispo Fernando. Senhor Jesus Cristo, nós damos um basta em toda a mentira do inimigo. Toda brecha que nós demos está fechada agora. Basta de mentira. A mentira está fugindo por 7 caminhos. Nós estamos unidos de alma e de espírito. Nossas mãos unidas agora são a unidade da igreja. Do corpo de Cristo. E nessa unidade, o Senhor ordena a bênção. Eu quero ver a má confissão agora se transformar em boa confissão de fé. Eu quero ver transformação na minha vida e na vida do meu irmão. Eu não serei mais displicente no falar. Eu levanto com fé, com força, com poder, com a autoridade de Jesus Cristo, a palavra encarnada que hoje mora dentro de mim. Hoje eu sei quem eu sou. Toda a plenitude da divindade habita em mim. E na autoridade do Espírito Santo, nós rechaçamos toda palavra que não esteja em linha com a graça. Nós mudamos a nossa realidade. Nós chamamos a existência tudo aquilo que é nosso direito. Em nome de Jesus, nós repreendemos o medo. Nós repreendemos a doença. Nós repreendemos a maledicência. Nós quebramos qualquer palavra proferida contra nós. Nós temos o poder de Deus. E nós usamos esse poder agora. Nenhuma palavra proferida contra as nossas vidas há de prosperar. Em nome de Jesus, nós dizemos basta. O nosso Deus é grande e temível. O nosso Deus abre portas. O nosso Deus endireita caminhos. Por isso agora, pelo poder da palavra, nós visualizamos pessoas curadas. Veja a cura na sua vida, irmão. Veja a cura na vida do teu irmão ao lado. Esteja na mesma frequência que ele. Profetize a cura na vida daquele que você sabe que necessita agora. Profetiza cura abundante. Profetiza a cura de pensamentos. Profetiza. Você pode. Você é a palavra habita em você. A plenitude da divindade está em você. Você é embaixador de Cristo. Nessa manhã declare: você e a tua casa servem ao Senhor. Não é serviram, vocês servem ao Senhor. Veja aqui o teu marido. Veja aqui a tua esposa. Cai por terra agora. Cai por terra agora todo divórcio. Cai por terra agora todo aborto. Cai por terra agora todo adultério. Cai por terra agora todos os inimigos de Deus. Caem por terra agora. Cai por terra agora todo pensamento suicida. Caem por terra agora na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós mudamos a realidade. Nós voltamos ao padrão correto. Nós vamos falar apenas aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que vem do alto trono, aquilo que está dentro de você. A palavra de Jesus está dentro de você. Não feche os seus lábios, não se cale. Hoje a sua confissão de fé diz: eu estou sarado,
Eu estou sarado pelas chagas de Cristo. Eu estou sarado pelas chagas de Cristo, meu irmão. Você está sarado, Bispo Fernando, pelas chagas de Cristo. Nós estamos sarados. Igreja, receba a cura em nome de Jesus. Vocês estão sarados pelas chagas de Cristo, pela palavra que habita em você, pela plenitude do Espírito Santo que se move através da sua vida, que flui na mesma frequência. Você tem abundância, você tem abundância financeira, você tem abundância de amor, você tem abundância de amigos, você tem abundância de felicidade, você tem abundância de alegria. Hoje, o Senhor está suprindo sim todas as suas necessidades, porque você está mudando a sua confissão, você está mudando a sua realidade. Ninguém aqui vai ficar numa frequência diferente. Ninguém aqui vai ficar fora dessa bênção. Ninguém aqui. Continue declarando: hoje eu uso a minha confissão de fé para mudar a minha realidade. Pense aquilo que você deseja agora. Pense aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A sua confissão mudará a sua realidade e você recebe, trazendo à existência aquilo que Deus lhe prometeu. Acaba hoje a má confissão. Bispo Fernando, eu posso convidar os irmãos a virem aqui à frente e os pastores orarem? Pode? Agora que você está alinhado na mesma frequência, eu quero convidar aqui os nossos pastores e bispos. Nós vamos só ligar. Nós vamos apenas mudar essa frequência. Nós vamos voltar ao padrão de Gênesis 1. Nós vamos mudar a nossa confissão, alterar esse padrão. Às vezes a gente precisa de uma ajuda. Às vezes a gente precisa que alguém segure nas nossas mãos e diga: eu estou com você. Voltamos hoje ao padrão correto. É só isso que você vai dizer. Voltamos hoje ao padrão correto. A nossa realidade já foi mudada. Venha até aqui na frente. Venha. O pastor vai apenas dizer isso. Nós voltamos ao padrão Gênesis 1. A sua realidade vai ser mudada. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Só vem. Se você está triste, vem. Se você está cansado, vem. Se você está desempregado, vem. Se você está se sentindo sozinho, vem. Se você recebeu uma bênção, mas está com medinho de algo ali raptar a sua bênção, vem. Fernando, você pode orar? Amém. Senhor Deus, nessa hora, Pai, nós continuamos declarando a Tua palavra, Jesus, ligando aqui na terra, porque ela está sendo ligada no céu, Jesus. Que toda a Tua abundância, que tudo aquilo que o Senhor, num plano perfeito de amor, criou para as nossas vidas, nós agora, Senhor, estamos aqui trazendo à existência coisas que já são vistas, Pai, que já existem no mundo espiritual. Nós agora trazemos a existência ao mundo físico, Jesus. Que essas vidas que estão aqui à frente, Senhor, possam viver, Jesus, nesta semana, uma nova realidade, Jesus. Porque pela palavra que estamos gerando, pela palavra de vida que está saindo das nossas bocas, nós estamos sim, Deus, criando um novo padrão. Nós estamos sim criando, Senhor, uma nova realidade, Jesus. A Tua palavra diz que o que nós confessamos, que o justo vive pela fé, e a fé, ela é expressa pela confissão. Nessa hora, Jesus, nós confessamos a vida. Nessa hora, Pai, nós confessamos a Tua vontade, Jesus. Nós confessamos a saúde, nós confessamos, Pai, a realização dos sonhos. Nós ligamos aqui na terra, Jesus, uma vida extraordinária, Jesus. Nós confessamos, Pai, mudanças de pensamento. Nós confessamos, Jesus, pensamentos sendo trocados agora, Jesus. Pensamentos de morte, pensamentos, Senhor, de suicídio, pensamentos contrários. Nessa hora, Deus, pelo poder da Tua palavra, nós confessamos que estes pensamentos estão sendo trocados por
pensamentos santos, pelos teus pensamentos, que a tua mente, a mente de Cristo, Pai, está sendo ativada nessas vidas, Pai. Ó Jesus, e pessoas sairão daqui hoje, Deus, para viver sim uma nova realidade, para viver sim, Senhor, uma nova confissão de vida, Jesus, declarando aquilo que a tua palavra diz, declarando aquilo que a Bíblia diz, que nós somos em todas as coisas mais do que vencedores, que nós somos conduzidos em triunfo sempre, que não importa como estejam as circunstâncias, não importa como estejam, Senhor, os ventos, não importa como esteja, Senhor, o mundo externo, nós confessamos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós confessamos que em Ti nós temos esperança. Nós confessamos que em Ti, Pai, nós veremos grandes bênçãos. Nós confessamos o que diz a Tua palavra, que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós jamais seremos atingidos, porque nós somos filhos de um Deus poderoso, porque nós somos filhos de um Deus que vela para que esta palavra se cumpra em nossas vidas. E eu declaro dizendo que se cumpra, Deus, na vida destes meus irmãos, na vida desta igreja, Jesus, que se cumpra, Senhor, hoje, nesta semana, neste mês, neste final de ano, que se cumpra a Tua palavra, a palavra perfeita, em um nome de Jesus Cristo. E aqueles que recebem em suas vidas uma nova realidade pela confissão, digam amém, amém e amém. Oh! Glória a Deus, glória a Deus. Eu recebo Deus, eu recebo Deus. Pastora Dama, louvado seja Deus pela sua vida, por essa palavra que veio do coração de Deus. Quantos receberam a palavra de Deus através da abençoada pastora, digam amém. Quantos amam a vida da pastora Dama, digam amém. Então dê a Deus uma salva de palmas por esse instrumento. Obrigado, pastora. Amém. Amém. Olha só, amados, nós temos 7 minutos. E nós não podemos sair daqui hoje sem louvar a Deus pela vida dos nossos professores e ajudantes. Quantos, assim como eu, têm filhos aqui na igreja, digam amém. Para que você esteja aí, para que nós possamos estar aqui ouvindo a palavra. Há pessoas que o Senhor coloca para cuidar dos nossos filhos. Há pessoas que estão ali ensinando a palavra de Deus, ensinando os princípios bíblicos. E nessa hora, rapidamente, eu queria que os professores, eles vão vir, os professores, os ajudantes, eles vão aparecer aqui do chão, assim, ó, em nome de Jesus. Nós vamos orar por eles, amém. Temos um aqui, John, amém. Você vai representar todos? Eles estão vindo, eles devem estar descendo, amém. Abençoada diaconisa Soraya. Venham aqui os professores, os ajudantes. Nós vamos orar rapidamente. E enquanto eles vêm aqui, eu quero ler um testemunho de uma família abençoada ao nosso ministério infantil. Podem vir chegando. Vocês que estão aqui à frente, virem para mim, porque isso aqui diz respeito a vocês. Depois vocês vão receber a oração, enquanto os outros estão vindo. Diz assim, ó: a equipe do Ministério Infantil da Igreja Cristo Vive São Paulo, parabéns pelo dia dos professores, parabéns pelo dia de cada um. Isso aqui é uma mãe, é uma família escrevendo, tá? É com muito amor que gostaríamos de agradecê-los por essa missão tão importante que Deus lhe deu, missão de ensinar. Mas não só isso, obrigado por dedicar o seu tempo, a sua vida, que vivem em constante aprendizagem, que educam, corrigem e, acima de tudo, que ensinam os caminhos do Senhor para nossa filha Mayumi. May, ela é a mãe da Mayumi, nossa irmã Paula Filippini e Eduardo Filippini, e tantas outras crianças, ensinam para Mayumi e tantas outras crianças. Não temos palavras para expressar a grande admiração que temos a essa profissão e que temos por vocês. Pedimos a Deus que continue abençoando e que Ele dê mais sabedoria, discernimento, força e garra. Que Ele os cubram de bênção sem fim. Que Ele em sua infinita bondade ofereça mais e mais motivos para continuar e não desanimar. Que Ele sempre esteja presente na vida de cada um de vocês. E para Ele pedimos a proteção todos os dias. Obrigado a todos os professores por fazer e permitir a Mayumi sonhar, crescer, rir, acreditar, querer mudar, ir em frente e compartilhar. Vocês fazem os alunos se sentirem especiais e no futuro capazes de alcançar sonhos. Gostaríamos de estender nossos agradecimentos a toda
a Igreja Cristo Vive São Paulo, pois sabemos a dedicação, trabalho, muito amor e carinho que tem por nossa filha. Vemos isso todos os dias. É gratificante para uma mãe e um pai presenciar isso. Queríamos presentear a todos que contribuem para o sucesso, para esse sucesso. Dessa forma, estamos enviando uma pequena lembrancinha para serem distribuída entre os tios e tias que são mestres em cuidar e amar. Nosso sincero muito obrigado, que Deus continue abençoando sempre. E ela termina dizendo, Romanos 12, 6 a 8, que diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na porção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. No amor de Deus, Paula Filippini, Eduardo Filippini e Mayumi Filippini. Onde estão vocês, família Filippini? Lá no fundo. Louvado seja Deus por esse lindo recado, amém? Vamos dar uma salva de palmas por esses pais abençoados, pais da Mayumi. Muito lindo. Eu assino embaixo. Eles prepararam uma lembrança, mas fora a lembrancinha dos nossos abençoados Filippini, nossos irmãos, nós temos também a igreja, vai dar a todos os professores uma lembrança por esse dia maravilhoso que é o dia do professor. Esses são os homens e as mulheres que cuidam desse exército de criança, que estão aí ensinando a palavra para que no futuro nós tenhamos gerações segundo a vontade do nosso Deus. Você pode estender sua mão na direção desses homens, dessas mulheres. Declare assim com a palavra de Deus. Nós declaramos na vida destes homens, dessas mulheres de Deus, o melhor, aquilo que Deus tem preparado, que se cumpra na vida dos professores, dos ajudantes, que eles tenham em tudo a ampla suficiência, que eles tenham todos os sonhos realizados em Deus, e que eles possam continuar a ser exemplo de homens, de mulheres segundo o coração de Deus. Que a capacidade de Deus continue vindo, a inspiração, os insights, toda a sabedoria, que estejam presentes todos os dias na mente e no coração desses homens de Deus. Diga assim: eu amo a vida desses homens e dessas mulheres. Diga: eu sou grato pela vida desses homens e dessas mulheres. Diga: professores e ajudantes, recebam o melhor de Deus em o nome de Jesus. Diga: glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Em nome do bispo Rai, da bispa Solange, dos bispos, muito obrigado a todos. Da bispa Jaque. Tá bom. Papai, você tem um pequenininho, ele está por aqui. Depois da bênção você pega ele aqui. Não confunda o seu filho com o filho do outro, pelo amor de Deus. Pega o seu filho aqui, você que tem um filho pequenininho. Os nossos professores vão ali com a bispa Jaque, eles vão receber uma lembrança do ministério e dos nossos abençoados que presentearam. E você estenda sua mão na direção do altar. Estamos encerrando o nosso culto. Pai amado e Deus bendito, saímos daqui para viver uma semana extraordinária, confessando a Tua palavra, que nós temos em tudo a Tua ampla suficiência, os Teus pensamentos, temos a Tua mente, a mente de Cristo, e vamos confessar isso, Pai, todos os dias das nossas vidas. Estamos alterando a nossa realidade de acordo com a palavra que já foi liberada, e saímos daqui para viver, Senhor, uma semana extraordinária do Teu poder, da Tua glória, da Tua abundância. Declaramos, Jesus, todas as cadeias já foram ao chão, porque a palavra de vitória nos foi liberada. Declaramos que viveremos grandes coisas da Tua parte. Declaramos, Senhor, que vamos ver, Jesus, aquilo que nunca vimos, porque assim diz o Senhor. E que a Tua paz, que excede entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações. E os que recebem uma nova realidade de vida, digam amém.